basicamente, eu queria fazer só uma recapitulação pequena sobre o que a gente falou semana passada e relembrar que aqui esse livro começa com uma data, marcando um dia específico. E isso é meio assim, não tão comum quanto a gente costuma ver na Torá. E aqui tem uma condição específica que a gente falou, que é o momento de uma mudança, o momento de uma separação entre a gente até usou o exemplo do velho homem para o novo homem, a gente trouxe o exemplo do senador Publio Lentulus, a gente trouxe o exemplo de Paulo de Tarso, e aqui o que a gente vê dentro da narrativa da Torá é uma série de povos, desde o princípio da história da narrativa do livro. A gente comentou o livro de Gênesis, onde tem o dilúvio, que existia toda uma geração, vamos assim dizer, pecaminosa, não é essa palavra melhor, mas só para a gente ilustrar. A gente viu a geração da Torre de Babel, e aqui a gente está percebendo um povo que recebeu os mandamentos de Deus e ele se coloca na posição de uma mudança, ele se coloca na posição de uma renovação especificamente. Essa renovação, o que marca isso é a proposta da caminhada por esse deserto. Por quê? Quando nós estamos falando em Bamidbar, que em hebraico significa no deserto, nós estamos falando não simplesmente de um povo que sai da escravidão, atravessa o Mar Vermelho, sobe o Monte Sinai, constrói um tabernáculo e está indo para a terra de Israel física. Mas nós estamos falando de um livro que vai tratar de uma jornada de preparação, de uma preparação onde, antes de se adentrar à terra, se vive um código de lei, um código de conduta, um código moral. Então, a gente compreende aqui que a lei veio antes da terra física. E isso vai ser muito importante, porque apesar de nós encontrarmos, talvez, em algum momento das nossas vidas, um despertar de nossa consciência, ou em outra encarnação, ou nessa, nenhuma jornada, ou quase nenhuma jornada, pelo menos nesse mundo, ela é totalmente retilínea, em sentido da evolução, salvo raras exceções. Então, o que eu quero dizer com isso? Que a ideia de alcançar a Terra física, ela é antecedida pela bússola espiritual que deve seguir aquele espírito. E a ideia é que aquele povo que seria depois exilado da terra física iria continuar por onde quer que andasse, com um código de conduta moral. A proposta do livro de Números, ou Bamidbar, é nós compreendermos que existe uma transcendência da natureza no deserto. Aquele que caminha no deserto, ele perde o sentido por tudo que lhe cerca. O sentido material já não é mais aquele norte, mas na realidade a falta da matéria ao redor, que assim encante aos olhos, vamos dizer, faz com que aquele espírito ouça a sua voz interior, ouça a voz da sua consciência, reflita sobre as leis recebidas e então declare-se no deserto interior, e aqui no deserto, esboçado na narrativa do livro de Números, ele se declare um povo que se conecta a um código de conduta através de uma jornada árdua. Então, professor, eu trouxe 2 versículos antes de falar do censo, um pouquinho, que são, um versículo é do livro de Jeremias, e ele diz assim: vai e clama aos ouvidos de Jerusalém, dizendo, assim diz o Senhor, lembro-me de ti na tua benevolência da tua mocidade e no amor do teu noivado, quando andavas após mim no deserto.
numa terra não semeada. O profeta Jeremias aqui, antecedendo a previsão de um dos momentos onde o povo acaba se perdendo espiritualmente, ele fala: eu me lembro quando você caminhava pelo deserto. E o noivo, aqui o noivado, é o Messias para com o povo de Israel. Ou se a gente quiser colocar de outra forma, para com a humanidade. Então, esse momento do deserto, da jornada no deserto, ela é muito importante dentro da contextualização de todo o livro. E, na realidade, como a gente vai perceber, ele é extremamente importante até mesmo nas narrativas trazidas pelo Cristo lá no Novo Testamento. E o outro versículo, Shira Shirim, é o Cântico dos Cânticos, que ele diz assim: quem é esta que sobe do deserto e vem encostada a seu amado? Debaixo da macieira te despertei, e ali esteve tua mãe com dores, ali esteve com dores aquela que te deu a luz. Então, ela aqui, o Shirashirim, o Cântico dos Cânticos, é uma declaração de amor a Deus. Então está falando, quem é essa que vem pelo deserto, o povo de Israel, encostada no seu amado, o tabernáculo, a representação da presença divina, do Espírito do próprio Cristo, caminhando ali por todas as dificuldades, por toda por toda essa jornada dificultosa, o povo de Israel atravessa todo o deserto e alcança, depois de muitas lutas, e essas lutas vão ser importantes para nós, alcança a terra de Israel, que, como a gente já comentou umas 263 vezes aproximadamente, esse adentrar a terra de Israel é no sentido espiritual que deve ser compreendido. Professor, quer comentar alguma coisa ou posso falar do centro desse Não, eu momento? queria só, Álvaro, lembrar todo esse episódio que você está falando, a importância de um homem nessa história, porque a gente sempre fala que Deus guiava o povo pelo deserto, Deus assistia o povo no deserto, Deus organizava as coisas no deserto. Mas imagina se ele conseguiria fazer isso se não tivesse um médium como Moisés disponível, largou tudo, sacrificou família, o que fosse, e se entregou totalmente à vontade de Deus, abandonando ele que já estava 40 anos no deserto, cuidando de coisas materiais do seu sogro Jetro, e largou tudo isso a serviço de Deus. Então, a sua faculdade mediúnica, a sua disponibilidade, enriqueceu demais o que ele realizou. Mas eu queria só enfatizar a importância de Moisés como ser humano, como médio e como alguém que estava o tempo todo sofrendo incompreensões, a diversidade de toda a natureza, um povo rude, grosseirão, atrasado, politeísta, idólatra. E Moisés conseguiu, com a sua garra, com seu amor a Deus, através da sua força mediúnica, dirigir esse povo com maestria e dar conta do seu recado, até o Monte Nebo, lá em Jericó, quando ele chega e ali ele termina a sua missão, passando o bastão para Josué. Então, professor, esse censo é muito importante, apesar de que é a quarta vez que a gente encontra um censo, menos de um ano. Então, a gente tem que, já de princípio, compreender que o sentido desse censo ele vai ter que transcender a letra e vai ter que ter um sentido espiritual. Primeiro ponto, nós encontramos o primeiro dos censos quando a família de Jacó desce para a terra do Egito. Esse censo, ele tem mais de um ano. Os outros 3 censos, eles aconteceram em menos de um ano. Quando foi? Quando a Torá declara que haviam 600.000 homens que deixaram o Egito, ou seja, ali a gente teve um censo para ter esse número. Segundo, dentro desse mesmo ano, e o terceiro, dentro de todos os censos trazidos na Torá agora, após o bezerro de ouro, que a gente encontra aquele momento
importante, onde existe uma praga, existe aquela matança que a gente explicou, que é totalmente espiritual, para saber quem foi, então, que sobreviveu. E agora a gente vai encontrar esse outro senso. Muito importante ele para nós, porque ele vai trazer a condição de que espiritualmente é necessária uma organização dos aspectos fundamentais do seu espírito para que eles se estabeleçam nas posições corretas. Eu vou tentar explicar isso um pouquinho melhor com as imagens. A gente vê o censo sendo realizada aqui sob uma nova palavra. Qual é a palavra? Nós poderíamos falar limot, lifkod, lispot e lachov. Poderíamos ter 4 palavras para falar, identificar a contagem das pessoas. Mas a palavra que é utilizada aqui não é nenhuma dessas. É levantar a cabeça. Então a contagem é o levantar da cabeça de todos os homens. Qual é a diferença desse censo? É que esse censo é realizado entre homens de 20 a 60 anos, para que esses homens pudessem saber quem são os que estão aptos a lutar numa guerra. Por quê? Se o povo de Israel ia sair daquela posição, ia caminhar até a terra de Israel, ia encontrar uma série de outros povos que não seriam povos extremamente amigáveis. Então, esses homens teriam que guerrear. Aqui a gente vai encontrar dentro dessa passagem a organização de todas essas homens que foram contados para cada uma de suas tribos, e eles então vão se subdividir assim como estamos vendo lá na nossa figura. O tabernáculo ao centro e ali cada uma dessas fileiras separadas, uma das tribos. Quem quiser, se você quiser colocar outra que tem os nomes das tribos, só para a gente entender, assim se movimentava o nosso acampamento, o povo de Israel, ele se deslocava dessa forma. Cada um desses homens que nós vamos encontrar sendo contados, eles vão ser especificamente colocados dentro de cada um desses, vamos chamar de quadrantes, para que o povo caminhe e esteja pronto para uma guerra. Mas essa Torá, nossa, é dura esse Velho Testamento, porque ele é agressivo, ele pinga sangue, quando a gente fala, e tem guerra lá, está preparando o povo para a guerra, devia estar falando de paz. Bom, mas eu não vim trazer a paz, vim trazer espada. E aqui nesse sentido, nós entendemos que cada uma dessas posições, de cada uma dessas tribos, elas vão ter uma significação emocional ou intelectual para diferentes potencialidades que habitam o nosso espírito. Então, toda vez que a gente fala guerra, toda vez que fala de exército, de guerra, no Antigo Testamento, vamos para as referências que o texto traz. Qual é a primeira referência que a gente vê de exército na Torá? Capítulo 2, versículo 4. E terminou, Vaiohulo Hashamai Veharetz Vehot Sevam. E terminou a obra dos céus e da terra e todo o seu exército. Aqui, nós não estamos falando de uma criação de um exército para lutar, porque nesse dia da criação, entre aspas, nem havia o homem. Então a gente está falando de um exército humano. A gente está falando de uma ordem da criação. Esse exército, eles têm que estar sempre pronto para uma luta, não para com os outros, mas para consigo mesmo. A maior de todas as batalhas, né, professor? Apesar na humanidade ter importantes representatividades de vitórias, como a batalha dos gregos sobre a Pérsia, a batalha de, por exemplo, a Guerra dos 100 Anos pela França, serem extremamente importantes
essas vitórias em guerras exteriores, a Segunda Guerra Mundial, a vitória dos aliados, apesar de serem extremamente importantes, todas essas vitórias no contexto histórico, aqui a Torá está falando de maneira atemporal. E se a gente está falando de atemporalidade, um dia esse mundo vai estar regenerado. E para ele estar regenerado, a gente precisa de vencer uma batalha íntima. Ou seja, o senso é a identificação de uma maneira extremamente humilde das nossas imperfeições, mas também das nossas potencialidades. E por que eu quero dizer isso? Porque é muito comum, dentro do contexto da humildade, trazida muitas vezes no cristianismo, de maneira, não no cristianismo, mas interpretada de maneira equivocada por alguns teólogos ou por alguns estudiosos, a gente fala assim, você é capaz disso? Não, eu sou uma pessoa muito simples, eu sou um homem muito simples, eu não consigo esse bem, eu não consigo realizar essa tarefa. Aqui não. Aqui ele está falando, olha, você vai identificar as suas fraquezas, mas você também vai identificar os seus pontos fortes, os seus pontos bons, aquilo que você tem à disposição do seu acampamento íntimo, para que ele sirva de batalha e vá à frente para vencer as nossas imperfeições. Vaidade, ira, egoísmo, orgulho, o que quer que a gente chame de imperfeição ou identifique. Para vencer esses pontos, a gente tem que também identificar tudo aquilo que a gente tem de bom dentro de nós. Então, essa é a árvore da vida. E aqui é chamado de emanações. Cada uma dessas emanações, elas partem de diferentes formas. 3, que uma não está nem desenhada aqui, 3 delas, que seria em meio, que não adianta eu falar a palavra, porque não vai dar para entender. Da segunda, lá de cima, a primeira, que está sozinha, a segunda linha, ali onde tem aquela letrinha no meio, teria outra sefirá. Então, essas são emanações intelectuais, potencialidades intelectuais, pensamento, entendimento e conexão. Então, aqui são 3 pontos que podem ser extremamente positivos, mas são potencialidades presentes em todos os espíritos. Embaixo do lado direito dessa primeira, a gente vai encontrar bondade, do outro lado, a gente vai encontrar Hesed, do outro lado, Gvurá. Gvurá é severidade. Então, o que a gente tem que entender com isso? Qual é a ideia? De um lado a gente tem bondade, do outro tem severidade? Sim. Bondade não é melhor que severidade? Não. Elas são complementares. Se você só tiver bondade e você estiver educando uma criança, a criança chega para você e fala, me dá um pirulito. Você dá um. Professor, o senhor é dentista? O senhor me corrige. Se depois de 200 pirulitos no mesmo dia, talvez a criança já vai ter cárie? A produção de ácido, dependendo da condição, do pH, tem outros fatores. Mas só a presença do açúcar é o maior risco que pode se ter, porque é tudo que as bactérias acidogênicas precisam para produzir um líquidozinho que bate no esmalte, esbranquece e já aparece ali a mancha de cárie. Rapidinho, rapidinho. Rapidinho, né? Então, se você só tiver bondade na educação de uma criança, não necessariamente isso é bom. Isso pode ser, inclusive, muito prejudicial à criança, porque ela vai acostumar a ter tudo na mão. Quando ela ouvir um não da vida, ela, muito provavelmente, vai encontrar grande dificuldade. Então, ao lado oposto, você tem a severidade, porque a bondade é muito importante, mas a severidade, ela implica na imposição da disciplina. E assim a gente vai encontrar Netzach, que é aquela vontade de vencer mais abaixo, com esplendor, com uma série desses aspectos. Cada uma das tribos, elas vão representar diferentes potencialidades intelectuais, diferentes potencialidades emocionais, que
aqui a organização e o senso do acampamento vai querer dizer assim, olha, no final, lá embaixo, a gente vai encontrar Malhut, o reinado, o reino de Deus, o reinado. Deveria ter trazido isso escrito como em português também, transliterado, né, em português. Então a gente vai encontrar ali, por último, o reinado. Qual o reinado? Vamos assim dizer, adentrar a terra de Israel, não física, mas espiritual. Ou seja, todo esse aspecto de recontar o povo, identificar quem está pronto para uma guerra, colocar cada uma dessas condições em sua posição necessária, faz com que o homem esteja adentrando para uma jornada importante, onde você sim tem que entender, olha, eu tenho pontos fracos, mas eu também tenho pontos fortes. Então eu tenho, vamos dizer, a ira, né, a raiva. Quem de nós não fica bravo de vez em quando? Eu fico sempre. Mas alguns de nós é só de vez em quando. Então, quando a gente tem aquele momento de ira, não é para a gente negar aquilo, falar, não, eu não tenho ira, coisa nenhuma, eu já fico irado com a minha própria ira. Então, não é nesse sentido. É no sentido de que, eu tenho a minha ira. Ok, eu vou utilizá-la da forma correta. Ou seja, eu tenho um rio caudaloso descendo. Eu vou construir uma barragem. Se essa barragem não tiver pontos onde essa água pode sair com um certo controle, a gente vai fazer o quê? Com que a barragem estoure. Então, o grande simbolismo, um dos grandes, são vários, inúmeros simbolismos do senso e da organização como um todo desse acampamento do povo judeu, é para que nós venhamos a entender o autoconhecimento. E o autoconhecimento não é só o das imperfeições, mas é o das potencialidades que nós já possuímos. E essas potencialidades estarem inseridas em cada situação da vida de maneira adequada para quê? Para que a gente não se perca. Deu para entender alguma coisa, professor? Quiser tirar? Deu bem, viu, Álvaro? E eu queria que você se lembrasse um pouquinho, que Denise voltasse àquela imagem do tabernáculo, essa imagem daí, que eu acho essa imagem fantástica, porque a gente não pode esquecer que esse povo, dirigido por Moisés, tinha um ser supremo com eles. Esse tabernáculo do qual sai essa nuvem aí, aquela chamada nuvem que sempre protegia o povo, a nuvem de fogo, fumegava no Sinai, caminhava com o povo no deserto. Esse tabernáculo, que é o Deus entre o seu povo, essa é a expressão que está muito bem dividida aqui em 4 partes, esse censo que a gente está fazendo aqui, que não é um censo para a guerra, é um censo organizacional com vários símbolos. O primeiro é de que eles não estão sós. Deus está ali organizando tudo, porque esse tabernáculo caminhou 40 anos no deserto. Esse censo, como bem você disse, foram feitos vários. E não é sem fundamento que o último censo que a gente tem, que foi o de Quirino, na Judéia, chegou Jesus entre nós. E ele chegou como esse tabernáculo divino, numa outra característica, que quando João diz lá no capítulo número 1 do Evangelho de João, no seu prólogo, o versículo 14, que o verbo se revestiu de carne e tabernaculou entre nós, Jesus era esse tabernáculo, simbolicamente, que seguiu o povo em todo o deserto. Agora, não precisava mais de censo, não precisava mais dessa organização das tribos, agora era a organização, ou seja, a prática espiritual do amor que foi plantado no deserto, porque essa organização que você colocou aí não foi para a guerra, aí a expressão guerra aí é no sentido de combate aos nossos valores inferiores que nós carregamos dentro de nós. Então é preciso que nós lutemos como se fosse uma verdadeira guerra. É tanto que você traz essa árvore da vida daí do livro do Sefer Yetzirah, da criação,
mostrando esse antagonismo natural, que não é um antagonismo, mas um complemento. Tá certo? De um lado tem ordem, no outro tem bravura, para que você vença com organização. Como dizia Jesus, seja o vosso falar, se ensina, não. Então, eu vejo toda uma ordem natural, desde essa organização no deserto até a chegada de Jesus, porque qual era o endereço de Deus no deserto? Onde estava o povo. Porque essa organização aí, ele caminhou 40 anos até chegar em Shiló, que esse tabernáculo daí foi para o templo. Essa é a ordem natural da história. E Jesus vem como um tabernáculo, agora não mais na organização numérica, mas espiritual. Porque qual foi o endereço de Jesus entre nós? Por isso que João disse, o verbo se vestiu de carne e tabernaculou, porque a expressão usada por João é mishkan, que é tabernáculo, no sentido da presença divina entre nós. Então, Jesus é esse tabernáculo, da mesma forma que houve no deserto, agora ele passou a caminhar pela Galiléia, Samaria, Judéia, por todos os locais onde ele passou, levando a fraternidade, o amor, a mansuetude, a organização e o amor. Então, eu vejo assim uma semelhança, uma metafórica muito grande entre todo esse movimento do livro de Números, com esse tabernáculo divino, que é onde está toda a situação, e que a gente pode até encontrar isso com a presença de Elil e Ismael no livro Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. É curioso isso, porque há uma organização, há uma tenda citada no artigo, a gente pode depois aprofundar um pouquinho, à medida que aqui seja bem organizado, seja mais aprofundado o nosso estudo, demonstrando que não houve um passado que acabou e surgiu um presente agora. Tudo isso é um processo da lei do progresso que vem crescendo naturalmente sob a égide do próprio Cristo, que ele estava com Abraão, Isaac, Jacó e o povo hebreu no deserto. E agora ele vem para uma região fértil, que é a Galiléia, sem esquecer que ele volta para o deserto, na Judéia, e que o povo, todo o povo hebreu, passou pelo deserto, todos eles. O próprio João Batista vai para o deserto para começar a identificar Jesus. Nós temos José, vai para o Egito. Abraão passa o deserto. Quer dizer, cruzou os essênios quando fugiram da indisciplina espiritual dos sacerdotes de Jerusalém, foram para o deserto. Por isso que é conhecido o povo do deserto. Mas o deserto como aquele lugar que não tem ausência material, mas não tem espiritual. Foi no deserto que o povo encontrou todo o suporte espiritual. Esse tabernáculo, ele não habitou nas cidades, habitou no deserto. Então, Jesus veio para um momento em que o povo também se encontrava no deserto da pobreza, do analfabetismo, da discriminação, da doença. E aí ele instala, como diz João, o grande mestre hebreu, ou judeu, se quisermos chamar pela época de Jesus, ele transfere Jesus, ele mostra que Jesus é esse tabernáculo divino que revestiu de carne e habitou entre nós. Então, isso aí é o que eu coloco antes que você possa continuar fazendo essa ponte indispensável para que a gente entenda realmente a importância do que a gente está estudando. Então, só para a gente entender, professor, essa porção que a gente está estudando, ela é bastante técnica, né, professor? Uhum. Ela é bastante, assim, específica, ela vai trazendo as posições. Então, só para a gente entender, aqui onde está escrito Yehudá, é a tribo de Judá, certo? Da qual o Messias seria, então, o descendente dessa tribo. Davi também, né? Davi também, descendente de Judá. Essa tribo, ela ficava a leste.
a leste é a frente, tá? Ela ia na frente de todas as outras. E aqui ela carregava todas essas que a gente está vendo que tem um asterisco. A Yehudá, por exemplo, carregava uma bandeira. Que bandeira? Ela era azul, representando a tribo de Judá. Ela tinha a cor preta, representando Issacar, e ela tinha a cor branca, representando Zvolum, que é essa outra tribo. Então, cada uma dessas posições vai ter uma tribo específica. Então, Reuven, ali embaixo, ela vai Rubem. ser vermelho, ela vai ter branco e ela vai ter preto, e cada uma dessas vai estar escrito um versículo, uma frase. A de Eudá vai estar escrita assim: levanta, ó Deus, para que os teus inimigos sejam dispersados e os que te odeiam fujam de ti. A número 2, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Adonai Echad. Echad. Ouça Israel, ouve Israel. Deus é nosso Deus, Deus é É único, único. uno. Então a gente vai encontrar a de Efraim ali atrás, é oeste. Então, e lá, Efraim, Menashe e Benjamim, a gente vai ver preto e a gente vai ver um estandarte com a cor preta e uma mistura das cores de todas as bandeiras nessa daí. O que vai estar escrito é: a nuvem de Deus pairava sobre os israelitas quando eles viajavam durante o dia. Então, aqui essa nuvem é a representação da presença de Deus. E ali, no lado de cima, nós vamos ver a bandeira de Dan, que ela era cor de safira, cor de pérola e roxo. E ali vai estar escrito: volta a Deus e repousa entre os milhares e milhares do povo de Israel. Então, cada uma dessas bandeiras vão ter uma representação. Então, à frente, com a tribo de Judá, se nós tivéssemos que dizer um anjo, como traz a explicação, que assim havia, que anjo, só para se recordar, é um espírito de alta envergadura, e não que a gente esteja dizendo que isso é literal, mas só para a gente entender o simbolismo. Mas a leste, se nós tivéssemos que dizer que um anjo acompanhava, um anjo do Antigo Testamento, do Novo Testamento, acompanhava a tribo de Judá, qual seria? A que anunciou, por exemplo, João o Batista para Zacarias. Quem? O O anjo mesmo que Gabriel. anunciou Maria, Jesus para Maria, né? E anunciou também Jesus para Maria. Que anjo é esse? O anjo Gabriel. 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 Lá a oeste, ou seja, no fundo, ali nós encontraremos o Rafael, o anjo Rafael. A sul, nós encontramos o anjo Michael. E ao norte, nós encontramos o anjo Uriel. Então, são aqui a representação dessa estruturação do posicionamento, do autoconhecimento, com as potencialidades, com as fragilidades, dentro de cada uma dessas posições, para quê? Para que a gente alcance ao centro, ao íntimo, e dentro desse íntimo que nos acompanha, a presença divina, a centelha divina, o sopro de Deus. Isso está dentro de cada um de nós. E nos circundando, para que nós venhamos a vencer todas essas batalhas através de uma longa caminhada de conquista no deserto. O que é que a gente vai encontrar? Os nossos espíritos benfeitores, espíritos amigos, que caminham quando a gente se posiciona da maneira adequada e principalmente, né, professor, quando a gente pede o auxílio desses e a gente tem o merecimento de ser auxiliado. Para ter o merecimento de ser auxiliado, a gente tem que ter boa vontade de servir. Quando a gente tem boa vontade e a gente faz assim esse pedido,
não há prece sem resposta. Então, esses anjos vão representar aí essas bandeiras, vão representar muito mais do que apenas essa literalidade que eu trouxe, junto com um pouquinho, bem pouquinho. Por que eu só estou dando uma pincelada nisso, professor? O senhor sabe muito bem que essa parte é bastante complexa da Kabbalah. Se a gente viajar nisso, fica extremamente... Todo mundo voa, todo mundo É, vai voar. então, a gente está colocando aqui um pouquinho desses aspectos, né, professor? E É, só para o pessoal entender, a tribo dos levitas, ela ficava em torno do acampamento. E só para a gente se lembrar, aqui a gente subdivide em 3 posições. Então, ali dentro, o local mais sagrado, ali dentro daquela paredinha, dentro atrás daquela cortina ali, Kodesh, Hakodesh. é o Santo dos Santos. Nós vamos encontrar ali uma área também bastante importante espiritualmente. Ao redor, a tribo dos levitas, que são os trabalhadores aí dessa obra, vamos dizer, a sacra, são os trabalhadores desse templo móvel. Esses aí não foram contados como homens, porque nesse censo, porque tem um outro censo descrito nessa porção só para os levitas. E aqui, então, você tem um grupo que trabalha o sacerdócio, vamos assim colocar. Você tem esse outro que trabalham dentro dessa área mais importante. Segunda área, segundo nível, onde ficam os levitas. E o terceiro nível, o povo de Israel. Todo mundo já sabe, eu já expliquei várias vezes, sobre a casa mental de Calderário, que está lá no livro No Mundo Maior. Aqui a gente encontra a mesma representação. Então, o povo de Israel, os levitas, os coanim, os sacerdotes, e cada um desses posicionamentos especificamente bem colocados. Todos esses juntos caminham dentro do processo de alcançar a terra de Israel. Por que eu estou falando isso? Só para a gente entender. Casa mental de Calderário, ela vai trazer aspectos do nosso inconsciente, os nossos automatismos, os nossos desafios do hoje e a conexão com o divino. Então, 3 andares da casa mental, 3 regiões ali ao redor do tabernáculo, e incluindo o tabernáculo, do acampamento de Israel. E, por exemplo, nos automatismos, a gente encontra toda a nossa evolução anímica. A gente não pode jogar isso fora. A gente tem que colocar isso a serviço do bem. Segundo andar da casa mental, a sede do hoje. A gente não pode jogar o hoje fora na espera do amanhã. A gente precisa de colocar o hoje para servir o espírito. E a gente tem o objetivo, que é um encontro com essa conexão divina, que a partir dessa área menor, mas que é central, é importante, é zelada, é cuidada, não importa de que lugar você vá para o acampamento, você sempre vai passar por ali. Então, ali no terceiro andar da casa mental, a gente encontra o ponto mais importante, onde está a presença divina, onde um dia nós serviremos com integridade. Hoje a gente fica um pouquinho lá em cima, um pouquinho lá embaixo, um pouquinho no meio, a gente fica transitando. Mas um dia, quando nós estivermos na terra de Israel, o que acontece com o Mishkan? Ele se torna um templo sólido, né? Deu para entender, professor? Será? Pessoal? Deu, Álvaro, e eu vejo nisso aí uma organização, como você bem disse, bem matemática, digamos assim, mas com uma lógica espiritual profunda, porque você observa que o tabernáculo ele tem do lado leste, como você mostrou ali, a tribo de Judá, que é seguida por Moisés, Arão e seus filhos. E ali do lado norte, você já vê ali a presença dos levitas, quer dizer, uma organização natural que a gente vê depois que cada um assume sua posição,
Toda a espiritualidade vai seguir Judá e vai ser auxiliada pelos levitas, que é exatamente essa tribo que tem como símbolo o leão. É uma coisa puxando outra, porque o Apocalipse mostra Jesus morto como cordeiro, mas ressuscitando como um leão, vencedor. Ele foi fisicamente derrotado, como imolado, mas quando ele ressuscita, João já vê ele como um leão, que é o símbolo da tribo de Judá, que a força é aonde o próprio Jacó, na sua bênção lá no Gênesis, ele disse que todos seriam, depois que viesse Shiló, né, aqueles filhos descendentes de Judá seriam realmente os representantes e os vencedores com relação à espiritualidade. E a gente sabe que em 12 tribos, a de Judá foi que trouxe a espiritualidade. E essa organização não era só uma mera coincidência, mas já era um projeto espiritual do próprio Cristo, naquele momento, sendo o pré-tabernáculo, que depois reencarna entre nós, como diz João, organizando tudo para que funcionasse da melhor forma possível. É como você diz, eu vejo assim mas uma malha super, super organizada e racional, com lógica, razão e bom senso, como diz Kardec. Muito legal, né, professor? Tem Muito. mais coisas aqui, né? Esse começo, gente, ele é bem técnico. A gente está até, acho que, tomando um pouco de cuidado, né, professor? Isso, para Para não, não não. ficar, para não ficar, vamos dizer, chato, assim. Isso. Mas até ali vai ser descrito nesse momento que os objetos do tabernáculo em si, quando vai se mover, o acampamento, eles eram levados, acho que até na imagem tem os nomes, ou acho que não tem nessa imagem, dos filhos, dos descendentes de Aaron, que carregariam, então cada um carrega uma parte. Então um carrega a cortina, outro carrega o candelabro, cada um vai carregar uma parte. Só para a gente entender como é assim bem específico. O que eu diria desses três? Bom, mais uma vez uma divisão trina, né? Que aí, mais uma vez, a gente vai encontrar dentro da subdivisão dos objetos e a conexão, proximidade com os descendentes de Aaron, com o próprio filho de Moisés, Gershon, que está nesse hall de pessoas que carregam, cada um uma proximidade maior que vai representar esses três andares da casa mental. O senhor quer trazer outras partes mais para frente um pouco? Você querendo, é bom a gente seguir o livro, né? Não é? Se o senhor quiser colocar mais alguma coisa, coloca para nós, professor. Quando Moisés traz a informação de Adonai, o Eterno, que cada um, sob o seu estandarte, quase sigam da casa de seus pais, acamparão os filhos de Israel de fronte ao redor da tenda da reunião, acamparão. E os que acamparão de fronte do Oriente serão do estandarte do acampamento de Judá. Esse capítulo 2, é exatamente o que você já mostrou ali, mais ou menos, na colocação. Já fez um resumo muito bom dele. Eu acho que a gente pode passar já para o capítulo 3, porque o resto é tudo em torno disso aí, né? A responsabilidade de cada um. Não vai acrescentar nada dentro daquele quadro que você trouxe, que eu acho que ele por si só já fala muita coisa interessante. E aí, depois, ele já fala das gerações de Arão e Moisés, no capítulo 3. No dia em que falou o Eterno a Moisés no Monte Sinai. Esses são o nome dos filhos de Arão. Aí vem também todas as gerações, que é uma consequência natural, é mais uma genealogia, né? E, por último, como você vê aqui no versículo 14 do capítulo 3, que é o quinto ponto de leitura, e falou, quando eu falo aqui, gente, é porque aqui a Torá ela é dividida naqueles que são chamados para leitura. Não é? Aí você vai, quem tem uma Torá, vai ver que cada paraxá dessa, ela é dividida em 10, porque é o Minyan que vai ler na sinagoga, no sábado, e cada um vai sendo chamado, chama o primeiro, chama o segundo, chama o terceiro. Aí aqui no quinto,
ele fala que contasse os filhos de Levi, como você bem colocou aí, que são aqueles que teriam participação na. Quer dizer, para quem não sabe, ou que não é que não sabe, quem não conhece um pouco mais de como essa divisão é feita, parece que a gente está lendo uma coisa seca, matemática. Mas cada colocação que a gente encontra aqui, no versículo 14, por exemplo, não sei se você está situando aí no capítulo, no terceiro, e falou o Eterno a Moisés no deserto de Sinai, dizendo: conta os filhos de Levi pelas casas de seus pais, por todas suas famílias. E aí ele, todo varão da idade de um mês em diante, o contará. Veja aqui, por que é que não contou 20 anos, como foi no outro? Uhum. Não é? Então seria interessante mostrar que os descendentes de Arão já eram, por ordem de nascimento, e Leolamo para sempre ou eternamente, sacerdote, fazia parte da família sacerdotal. Então, quando você vê nos filmes, nas artes, porque o judeu está por toda parte do mundo, né, por causa da diáspora, onde tiver a palavra Cohen no nome da pessoa, é um descendente de Arão, porque essa condição sacerdotal foi dada, como está lá no Êxodo 28, se eu não me engano, eu acho que é 28, que serão para sempre considerado de família sacerdotal. Ou seja, ninguém pode se tornar sacerdote. Você nasce sacerdote. Mesmo um judeu, qualquer judeu, não pode dizer eu quero ser sacerdote e ser. Você pode estudar e ser um rabino. Mas mesmo com todo o conhecimento que você tem, se você estiver ministrando uma cerimônia litúrgica e chegar um cohen, um sacerdote, ele é superior ao rabino, mesmo que ele seja. Não é assim, Álvaro, que você quer acrescentar? Porque eu acho que seria interessante para as pessoas conhecerem a importância da família dos levitas, até mesmo porque aqui eles estão naquela tenda, no tabernáculo, dentro, ao lado norte do tabernáculo, junto com Moisés, Arão e seus filhos. Não juntos. Moisés e Arão e os filhos ficam seguindo a tribo de Judá. Mas os levitas ficam do lado norte, não é assim? Isso. Então, eu acho que é importante colocar isso que o senhor falou. A partir de um mês, os levitas já eram contados, porque assim os pais saberiam que deveriam dar uma educação mais, não é nem espiritualizada, mas mais condensada do ponto de vista do judaísmo para as suas atribuições no templo. Então, já existe uma preocupação muito maior, né, professor? E que o Exato, senhor porque pediu eles. para falar é quando a É, gente vai ler a Torá, né? Que as isso. pessoas são chamadas, sempre chama-se um sacerdote primeiro. Então, Yesh Cohen, então chama-se o Se tiver. sacerdote. E esse Cohen, quer dizer, tem Cohen aqui na sala? Se tiver, ele é o primeiro a ser chamado. Que Depois foi, Yesh Levi, e se for para dar a bênção final, se tiver um Cohen, é ele quem dá, não é nem o ministrante, porque ele tem atribuições. Por isso que a criança já nasce com essa, eu dizia assim, com essa conquista espiritual, e por isso que ele tem que ser contado, né, logo no primeiro mês, de um mês em diante. Por quê? Porque depois que ele faz a sua Brit Milá, já foi apresentado. Ainda não faz nem o Pedion Rabem, que é 45 dias, né, se eu não me engano. Então, ele já é preparado familiarmente, voltado para a questão sacerdotal. Por isso que ele não recebeu terra, ele não recebeu. Ele fica como auxiliar do sacerdote, porque ele é de família sacerdotal. Quando eu falo sacerdote assim, é o Cohen Hagadol, quer dizer, aquele que está na atividade sacerdotal. Mas eles são os herdeiros que já nascem sacerdotes. Então, por isso que a contagem é feita a partir de um mês e não mais, como a gente viu ali, a partir de 20 anos, porque aí já era para a defesa, né? Já não era mais para a questão espiritual, aí já era uma questão material. Tem mais alguma coisa que você quisesse? e é importante, né, professor, a gente colocar isso para que demonstre que aqui essa organização que é dada
ao povo de Israel pelas tribos, pelas posições, com as suas obrigações, com as suas direções, né, como a gente já colocou, né, com fragilidades, potencialidades, tudo isso que foi colocado não leva ao esquecimento ao mundo, ao insulamento, ao isolamento, né? Mas muito pelo contrário, você tem frontes que enfrentam o mundo material, mas sempre conectados a um íntimo espiritual. Então, a luz que está ali dentro do tabernáculo, a presença a divina do tabernáculo, ela ela segue dali a todo o povo de Israel, para quê? Para que a gente vença esse deserto interior através não de um isolamento. A gente fala, é o isolamento quando você para de prestar atenção na matéria, mas espera aí, não é que você para de olhar o mundo material porque você se isolou dele, mas é porque você se fortaleceu, estabeleceu as suas posições para que você viva no mundo e vença o mundo através da sua guerra interior. Vou tentar explicar o que eu disse, só para caso tenha ficado confuso. Vou tentar explicar. Aqui, todos os posicionamentos das potencialidades, a organização de todos os aspectos espirituais que são colocados em 3 andares da casa mental, como com os espíritos, vamos assim dizer, protetores familiares, que vão auxiliar o povo de Israel nessa jornada, a direção que se segue, o posicionamento de cada uma dessas tribos representando essas emanações, tudo isso não é para a gente fugir do mundo, é para a gente enfrentar o mundo, é para a gente viver no mundo. Porque senão a gente fala, olha, tá tudo isso aí, então eu vou para o deserto. Não. O deserto que a gente precisa entender é interior, para a gente caminhar dentro desse nosso mundo físico em direção à terra de Israel. Só para deixar claro que aqui não tem insulamento, que aqui não tem afastamento, né, professor? E também, professor, a gente falou do Pidyon Haben algumas vezes, mas o senhor quer explicar para a gente, acho que, finalizar? Eu queria só ressaltar também que, antes de eu falar do Pidyon Haben, lembrar que os filhos de Merari que representavam, vamos dizer, as famílias de Levi, pelas casas de seus pais, não é isso? Que ficava na parte interna, porque você falou assim muito por cima e muita gente não sabe o que significa quem é Merari, quem foi Merari, mas que significa que os seus descendentes, as suas famílias, Machli e Mushi, são as famílias de Levi, representado pelas casas de seus pais. Então, que eu citei muito por cima, né? Que cada foi. um vai ter uma obrigação de carregar uma parte Isso. dos artigos. Mas então, como o senhor disse, Merari não é uma tribo nem uma região. Então, são parte dos descendentes da tribo de Levi. Tem um posicionamento específico dentro do acampamento e uma obrigação específica. Sim, e o Pidyon Haben, que é uma festa que ocorre aos 45 dias de nascimento da criança, do primogênito. Porque o primogênito, segundo a tradição, não pertence ao pai e à mãe, pertence ao sacerdote. É curioso isso. Então, Jesus teve que ser apresentado, está lá em Lucas, aos 45 dias, ele foi levado à presença do sacerdote para ser resgatado pela família. A gente até já falou das moedas de prata que você mostrou aí, eu acho que foi semana, na última. Mas a pergunta que ele faz, quanto me dás para resgatar o teu filho? E aí cada um, de acordo com as suas posses, daria alguma coisa. Jesus foi resgatado por um casal de pombas que Maria aprisionou ali no pátio do templo e deu em troca de Jesus, que é um simbolismo da paz, da pobreza, da humildade que ele chegou, tá certo? Que ele também não teve residência. Ele dizia que a raposa tem suas tocas, as aves têm seus ninhos, mas o filho do homem não tem uma pedra
onde recostaram a cabeça. E Jesus não era de família sacerdotal, porque se ele fosse, ele não precisaria ter sido resgatado, porque ele já nascia como descendente. Por isso que Maria foi como judia, José também descendente da tribo de Davi, tá vendo? Não era de Levi, era de Davi. Então ele foi aos Levita, para resgatar o seu filho. Depois dessa condição que chama a festa do resgate do primogênito, Pidyon Rabem, aí Jesus passou a ser filho de Maria e José e voltar a habitar no seu lar, porque todo primogênito tinha que prestar essa reverência e ser libertado. O sacerdote devolvia a família, porque primogênito nasce pertencendo ao sacerdote, ou Cohen. Essa organização das tribos, as bandeiras, foram construídas ao longo dos 40 anos do deserto? E antes, no início da peregrinação, como eram organizados? Então, aqui está se acontecendo a organização para ir para o deserto definitivamente. Vai passar aqueles 40 anos no deserto. Que não deveria ser 40 anos. Ia ser menos. Mas aí o povo vai ficando, é a caverna do dragão, o povo vai ficando lá, vai ficando no deserto. Porque essa organização acontece na planície do Sinai. Ali, exatamente quando Moisés desce. É o início da peregrinação, né? Eles tinham saído o deserto, eles levaram 7 vezes 7, 7 semanas da libertação até o recebimento da Torá do Sinai. Isso. É isso que recebe a festa de Shavuot, né? Na contagem do homem. Então, ali eles recebem a Torá, bem, liberdade, organização e roteiro espiritual. Agora vamos preparar vocês, as 12 tribos descendentes de Jacó, com cada uma com um representante, construir esse tabernáculo, Deus vai estar presente, para agora a gente ir para o deserto. Agora vocês vão entrar no deserto com uma diferença. Deus estava simbolicamente representado por Moisés, agora ele vai ter um local, que é o tabernáculo, que é onde ele vai estar no meio de vocês, vocês em torno dele, e ele dirigindo tudo. Então, é uma tomada, vamos dizer assim, de posição para os 40 anos que vem adiante. Porque quando você olha no mapa, se eles tivessem saído do Egito e tivessem ido pelo norte, eles sairiam onde hoje é a faixa de Gaza, de Jerim em Jerim. Por que não fizeram isso? Então, agradecemos a Deus pela oportunidade do aprendizado, do entendimento, a oportunidade de servir e nos esclarecer através das Escrituras, do Antigo Testamento, do Evangelho, e sob a bênção grandiosa da luz da doutrina dos Espíritos, que tem nos possibilitado caminhar em direção à luz mais preciosa que brilha no íntimo de nossos espíritos. A luz que deve então se incendiar, irradiar por nossas ações, por nossos pensamentos, por nossas palavras. E quem sabe até no brilho de nosso olhar em direção a cada um dos nossos irmãos de humanidade. Agradecemos a essa oportunidade, estarmos juntos entre amigos, cooperando, aprendendo uns com os outros e de expandirmos a nossa família espiritual através desses momentos de comunhão vividos por cada um de nós.